Olá pessoal, vamos dar início à nossa sexta aula do curso de Matemática Básica. Na aula de hoje vamos ver o assunto sobre frações. Eu dividi ele em duas partes para não ficar muito extenso. Nessa primeira parte vamos ver sobre a definição de fração e quais são as principais propriedades, como a redução de frações ao mesmo denominador e como comparar duas frações. Para continuar acompanhando esse curso e os demais vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então vamos para a aula. As frações são utilizadas quando dividimos algo em partes iguais e queremos expressar uma quantidade através da razão de dois números inteiros. Essa palavra fração veio do latim fractus, que significa partido ou dividido. Então, sempre que falarmos sobre fração, temos que relacionar com divisão. Vamos ver um exemplo aqui. Pensem numa pizza. Normalmente ela é dividida em 8 pedaços iguais. Se quisermos pegar apenas um pedaço, cada pedaço vai equivaler a 1/8 da pizza. O que isso quer dizer? A fração 1/8 ou 1/8 quer dizer que pegamos uma parte, o número 1 é o numerador, e ele indica quantas partes do todo foram tomadas. Já o 8 é chamado de denominador, e ele é o total de partes em que dividimos esse inteiro. Então, dividimos a pizza em 8 partes, que é o número 8, e se pegarmos apenas um pedaço dela, vai equivaler a 1/8. E ele é chamado de denominador porque ele dá nome à fração. Ele é o número que indica, então, quantas partes o inteiro foi dividido. Vamos ver alguns tipos de frações. De acordo com os numeradores, foram definidos dois tipos de frações. A fração própria é quando o numerador é menor que o denominador, ou seja, pegamos menos que um inteiro. Vamos ver alguns exemplos aqui comigo. Se pegarmos um quadrado e dividi-los em 4 partes iguais, e pegarmos apenas uma parte, isso vai equivaler a 1/4. Ou seja, eu dividi em 4 partes iguais, é o denominador, e estou aqui relacionando apenas uma dessas 4 partes. Então, equivale a 1/4. Nesse segundo exemplo, eu peguei uma outra figura e dividi em 6 partes iguais. Nesse caso, eu vou pegar duas dessas partes. Quanto vai equivaler a fração aqui agora? São 6 partes, então o denominador é 6, e eu peguei duas partes. Logo, a fração é 2/6. Nesses dois casos, o numerador, que é o número de cima, é menor que o denominador. Agora vamos ver o segundo tipo, fração imprópria. É justamente o contrário. O numerador é maior que o denominador. Vamos ver um exemplo aqui. Peguei aquele mesmo quadrado dividido em 4, só que agora eu peguei um quadrado inteiro, ou seja, as 4 partes de um quadrado, mais uma parte de um segundo quadrado. Como nós vamos representar isso? Bom, o denominador continua sendo 4, porque eu dividi a figura em 4 partes iguais. Só que agora no numerador eu vou colocar o número 5, porque são 4 partes de um mais uma de outro. Então, a fração aqui é 5/4. O numerador, que é o 5, é maior que o denominador, que é 4. Podemos escrever isso de outra maneira. Reparem que o 4/4 equivale a 1 inteiro, mais
1 sobre 4 do segundo quadrado, nós podemos falar que é 1 e 1/4. E aqui a notação de fração, podemos colocar ela aqui na vertical ou inclinada, tanto faz. Mas dessa outra maneira de escrita é chamada de número misto. Por quê? Misturamos um número inteiro com uma fração. E é isso que vamos ver no próximo item. O número misto é um número escrito da forma da soma de uma parte inteira com a parte fracionária, sendo que a parte fracionária é sempre uma fração própria, ou seja, numerador menor que o denominador, o que acabamos de ver. Mas como que nós vamos transformar de uma para outra? Vamos ver primeiro de fração para número misto. Nesse exemplo, 17 sobre 5. Como vamos passar ele para número misto? Basta nós realizarmos a divisão, como aprendemos na aula anterior. 17 dividido por 5, nós vamos pegar aqui o 17. O maior número que podemos utilizar aqui é o 3. 3 vezes 5 dá 15. E restam 2. Aqui, o 3 equivale ao número de partes inteiras. E o 2, que é o resto, são as partes fracionárias. Ou seja, em 17 sobre 5, eu tenho 3 partes inteiras e 2 partes fracionárias, que eu vou continuar com o denominador 5. Bom, agora vamos ver o contrário, como passar de número misto para uma fração. Nesse exemplo, 4 e 3 sobre 7. 4 inteiros e 3 sobre 7. Reparem que cada inteiro aqui é a mesma coisa que eu dizer 7 sobre 7. O meu inteiro está dividido em 7 partes. E se eu pegar 7 partes de 1/7, eu terei um inteiro. Logo, eu preciso multiplicar esse 4 inteiros por 7 sobre 7. Aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, ou seja, o 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. Então eu multiplico os denominadores e os numeradores. 1 vezes 7 é o próprio 7. Então, todos os denominadores são 7, logo eu posso fazer a conta nos numeradores. 4 vezes 7 mais 3. Isso vão ser o total de partes, que é a mesma coisa. Aqui eu vou sempre multiplicar o denominador pelo número de inteiros. Esse resultado dá 28 mais 3, que é 31 sobre 7. Ou seja, eu peguei o inteiro e dividi em 7 partes iguais e peguei 31 dessas partes. Isso deu um total de 4 inteiros e 3 partes de 1/7. Então, pessoal, sempre lembrar aqui como fazer as duas transformações, exatamente o inverso uma da outra. Agora, no próximo item, vamos ver frações equivalentes. O que é isso? São frações que representam a mesma parte do todo, porém escritas de maneira diferente, ou seja, o numerador e o denominador são diferentes. Vamos entender isso aqui. Vamos imaginar agora eu tenho uma pizza dividida em apenas 2 partes iguais. E eu tenho outra dividida em 4 partes iguais. E eu tenho a tradicional dividida em 8 pedaços iguais. Em cada uma delas eu vou querer pegar metade da pizza. Na primeira, na segunda e na terceira. Como eu escrevo metade dessa pizza que foi dividida em 2 partes iguais? Bom, se ela foi dividida em 2 partes iguais, o denominador é 2. Nesse segundo caso, ela foi dividida em 4 partes iguais.
Logo, o denominador é 4. E nessa ela foi dividida em 8 partes iguais. Logo, o denominador é 8. Aqui, para ter meia pizza, basta eu pegar uma dessas duas partes, ou seja, o numerador é 1. Nesse caso, para eu ter meia pizza, eu preciso pegar 2 pedaços dos 4. Logo, o numerador é 2. E nesse último caso, basta eu pegar 4 pedaços para ter meia pizza, ou seja, o numerador é 4. Reparem que da primeira fração para a segunda, o numerador eu multipliquei por 2 e o denominador eu também multipliquei por 2. Sempre que acontece isso, eu tenho um caso de fração equivalente, ou seja, o numerador e o denominador são múltiplos do mesmo valor. Vamos ver aqui na segunda fração para a terceira. De 2 para 4, multipliquei por 2. E o denominador de 4 para 8, eu também multipliquei por 2. Então, as três frações são equivalentes. Elas representam a mesma parte do todo, porém estão escritas de forma diferente. Agora, no próximo item, vamos aprender como reduzir as frações ao mesmo denominador. Então, essa é uma transformação para quando temos duas ou mais frações e queremos que elas tenham todos o mesmo denominador, sem alterar o seu valor em relação ao inteiro. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Na fração 1/4 e a fração 2/3, ou 2/3. Queremos transformá-las para o mesmo denominador. Para isso, é necessário que nós calculamos qual que é o menor múltiplo comum entre esses dois. Ou seja, qual é o menor número inteiro que é divisível tanto por 4 quanto por 3. Ou seja, vamos calcular o MMC dos denominadores. O MMC entre 3 e 4, mínimo múltiplo comum. Vamos relembrar aqui fazer o MMC. É possível fazer já os dois ao mesmo tempo. Basta relacioná-los aqui e vou começar com o primeiro número primo, que é o 2. O 3 não dá para dividir por 2 de forma exata, eu vou dividir apenas o 4. Logo, vai manter o 3. 4 dividido por 2 dá 2. Novamente, aqui é possível dividir por 2. Então, vou colocar o 2 novamente. O 3 mantém e o 2 dividido por 2 dá 1. Aqui eu já cheguei no 1. Agora eu tenho que chegar esse no 1. Próximo número primo é o próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1. Logo, se eu multiplicar esses três fatores, 2 vezes 2 vezes 3, o resultado é 12. Então eu já descobri que para transformar essas duas frações para o mesmo denominador, o novo denominador será 12, que é o mínimo múltiplo comum deles dois. Então aqui vai para 12. Agora reparem na propriedade que aprendemos anteriormente. Para passar do 4 para o 12, nós temos que multiplicar por 3, certo? Se nós multiplicamos o denominador por 3, o numerador também tem que ser multiplicado por 3. Logo, 1 vezes 3 é igual a 3. Então, 1 sobre 4 equivale a 3 sobre 12. Agora vamos ver a segunda fração. O denominador eu passei de 3 para 12. 12 dividido por 3 dá 4, então eu tive que multiplicar por 4. Vamos multiplicar o numerador por 4. 2 vezes 4 dá 8. Então, aqui no segundo caso, 2 sobre 3 é a mesma coisa que 8 sobre 12. E aqui eu tenho as duas frações para o mesmo denominador. Então, é bem simples, basta calcular o MMC dos denominadores e multiplicar pelo mesmo fator
no numerador. Vamos ver agora como comparar duas frações. Para comparar, nós temos que fazer exatamente o que fizermos agora, transformar para o mesmo denominador para que fique mais fácil. Quando temos o mesmo denominador, basta comparar os numeradores, vamos saber se um é maior ou menor que o outro. Nesse exercício, qual é menor? 5 sobre 8 ou 2 sobre 3? Sem calcular nada, às vezes fica difícil saber qual delas é menor. Então vamos fazer a continha. 5 sobre 8 e 2 sobre 3, vamos tirar o MMC entre 3 e 8, que são os denominadores. Vamos relacionar aqui o 3 e o 8. Começar, é possível dividir por 2, que é o primeiro número primo. O 3 mantém. 8 dividido por 2 dá 4. Vamos dividir novamente por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Novamente dividindo por 2, vamos chegar no 1. Agora só sobrou o 3. Próximo número aqui, primo, é o 3. Então chegamos no 1 e no 1. Agora vamos multiplicar esses fatores para calcular o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 3 dá 24. Logo, o mínimo múltiplo comum é 24. Vamos fazer igual ao slide anterior. O novo denominador é o 24. Para 8 passar para 24, tivemos que multiplicar por 3. Logo, o numerador também vamos multiplicar por 3. 5 vezes 3 dá 15. Então, a nova fração aqui é 15 sobre 24, que é a mesma coisa, é o mesmo valor que 5 sobre 8. Vamos ver na segunda fração. De 3 para 24, quantas vezes eu tive que multiplicar aqui? 24 dividido por 3 dá 8. Logo, 8 vezes. O 2 também vamos multiplicar por 8. O resultado é 16. Então, a segunda fração é 16 sobre 24. Então, qual delas é menor? Em 15 é menor que 16. Então, essa fração 5 sobre 8 é menor que 2 sobre 3. Bem simples, né, pessoal? Basta tirar o MMC do denominador e comparar os numeradores. Bom, aqui para finalizar eu deixei 3 exercícios como sugestão para vocês treinarem. A primeira é teórica, o que indica o numerador e o denominador em uma fração. A segunda, reduzir as frações para o mesmo denominador, então 5 oitavos, 7 sobre 12 e 1 sobre 3. E por último, qual é maior, 11 sobre 16 ou 17 sobre 24? E deixei aqui a resposta para vocês compararem no final. Bom, pessoal, espero vocês na próxima aula sobre frações, onde vamos ver as operações entre frações. Não perca, bons estudos e até mais!